Evangelho de João 11:39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhes: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus: não te dei dito que se creres... Você percebe, né? Enquanto Jesus estava olhando para o milagre, a mulher estava olhando para o defunto. Quem olha para o defunto, continua tendo defunto. Quem olha para o milagre, continua tendo milagre. A Bíblia diz assim, ó, se creres, aí você vai ver glória. Mas se você olhar para o defunto e dizer, é defunto, você vai continuar não tendo defunto. É o que você olha para a tua vida hoje. Você pode olhar para a tua vida e dizer, é defunto, já está morto, não tem mais jeito. Ou você pode fazer como Jesus ensinou. Crer para você ver a glória. Aquilo que já está morto na sua vida, aquilo que já não funciona mais, pastor, está amarrado, minha vida não vai, vida financeira está amarrado, aparente não sei o quê. Deus não tem problema com isso, não. Deus tem poder para mudar qualquer situação. Agora, para Deus mudar, é necessário você crer. Jesus disse, se você crer, você vai poder ver a glória. E se você não crer, você vai ver o quê? O defunto. Quem não vê, vê o defunto. Eu tenho 2 testemunhos para mostrar isso. Uma vez tinha um homem, e ele tinha sido, ele trabalhava num galpão grande, e eles trabalhavam com thinner. Sabe que thinner é altamente inflamável. Eles trabalhavam com thinner, tinha um tambor de thinner dentro da empresa, tambor grande de 200 litros, de thinner. E ele trabalhava com solda. Você pode imaginar a situação. E ele estava lá soldando o galão do lado, ele soldando do lado do galão de thinner. Se eu estivesse olhando, eu já ia escrever bomba, Não dá outra, meu Deus. Thinner, o cheiro dele, de longe ele puxa o fogo. E não sei como é que foi, do nada caiu uma faísquinha em cima do... Você está soldando, aquela faísca pulou uma faísquinha, a hora que pulou não deu tempo. Foi só um bum. O prédio inteiro, o galpão inteiro explodiu. Ele ficou com queimadura, o corpo todo. Quando eles conseguiram pegar, ele estava vivo ainda, mas não tinha mais pele no corpo dele. Pegou, espalhou, queimou, não tinha mais pele, não tinha cabelo, não tinha pele, era só carne, cima a baixo. Quando os bombeiros chegaram para ajudar ele, botaram ele numa maca, pegaram e os médicos falaram assim, ó, deixa ele. 5 minutos, ele já foi. Só que ele era um cristão, meio mole, mas era um cristão. Estava meio longe, mas era um cristão. Quando ele ouviu falar aquilo, ele entendeu. Falei, se eu for pelos médicos, é defunto. Se eu quiser sair dessa, só tem um jeito. Creio em Deus. E ele disse que na hora que o resto de forças, que o corpo dele queimava de cima a baixo. Imagina, não tem a pior dor, é um queimado. Ele não tinha um queimado, ele tinha o corpo inteiro queimado. Imagina a dor que ele sentia. Mas dentro dele havia algo mais forte que aquela dor. Diz que ele olhou para aquele, tava uma coisa, o médico botou a mão no médico, assim, segurou o médico e falou assim, faz a tua parte, que Deus vai fazer a parte dele. E aí o médico disse, se ele crê, vamos fazer. E o médico começou a fazer o tratamento, foi não sei o que, ele foi recuperando, você não vai morrer. E parava, e voltava, o coração parava, e voltava de novo, e parava de novo, e voltava de novo. E foi indo até que ele estava bom. E os médicos, ele também era cristão, pessoas que criam também, foram orando, e foi buscando, e vai vendo. Aí ele estava indo, já estava fora de perigo, já estava bem, tudo bem. Aí uma noite, eles começaram a ver o milagre, porque não tinha nenhuma evidência física que esse homem podia sobreviver. Ninguém, não tinha lógica, porque tudo dizia, os pulmões dele tinha queimado, tinha entrado líquido inflamável dentro do pulmão dele, tudo dizia que não tinha. E os médicos que eram cristãos, eles falavam assim, nós fazíamos, mas não sentíamos a presença de Jesus lá. Nós sentíamos que Jesus estava lá. E quando o coração dele parava, de repente o nada, vinha uma força, ele voltava de novo. Não era nós ressuscitando ele, era Jesus trazendo de volta. Mas aí foi passando. Aí uma noite eu estava lá, estava fora de perigo já estava a pele grudando, já estava não sei o quê. Uns 3 meses depois, não tinha mais nada fora de... Mas aí os médicos se reuniram para fazer um culto, agradecer a Deus, os médicos, os enfermeiros que conheciam. Vamos fazer um culto aqui, vamos agradecer a Deus pelo milagre. E eles começaram a buscar e eles disseram que eles sentiram a glória de Deus muito forte. E no momento eles, quando eu olhei para aquele
aquele homem lá, que estava lá, já estava acordado, já estava nós. Por um momento eu vi que o rosto dele brilhava. Imagina aquela tudo, ele foi buscando Deus. O rosto dele brilhava. Naquele momento eu vi que ele teve uma experiência muito forte com Deus naquele momento. Eu quase não conseguia olhar para o rosto dele, de tanto que brilhava o rosto dele. E naquele momento, daquele momento em diante, o homem não queria mais viver. Ele falou assim, olha, não tinha mais nada físico que impedisse ele viver. Só que ele não queria mais voltar. Mas ele diz, provavelmente, ele teve uma experiência com Jesus, ele viu Jesus, ouviu o céu, viu alguma coisa lá muito bonita, e disse, eu não vou voltar para esse mundo de dor se eu posso ir para aquele lugar bonito lá. Naquele momento em diante, ele não quis mais viver. E ele morreu. 2 semanas depois ele morreu. Quer dizer, enquanto ele queria viver, crendo em Deus para viver, ele estava vivendo. Todas as evidências diziam, vai morrer. Ele conseguiu passar todas as evidências. Tudo dizia, vai morrer. Quando não tinha, dizendo, agora está fora de perigo. Aí ele, com essa experiência, não sei, porque ninguém conseguiu falar com ele depois disso, né? Não sei se foi Jesus que ele viu, não sei se ele teve uma experiência para ver o céu, como o já teve, né? Mas daquele momento em diante, os médicos faziam de tudo para animar ele, dizia, eu não quero mais voltar, eu quero ir para lá, que lá é melhor. Pronto, foi para casa. 3 semanas depois ele faleceu. E outras palavras, você precisa entender que se você crê que vai morrer, você vai ver o defunto. Se você crê que vai ver milagre, você vai ver milagre. Olha o que ele deve fazer. Disse Jesus, não te hei dito, já tinha falado para ela, né? Que se creres, você só vai ver glória se você crer. Pastor, estou orando, tomara a Deus que Deus vai dar. Não vai dar. Crer é certeza. Você tem que buscar a palavra, tem que imitar na palavra, até a fé vir, a fé é certeza. Pastor, tomara que dê certo. Não vai dar. Pode dar naturalmente, mas a fé é certeza. Abraão estava certíssimo que aquele que havia prometido era fiel para cumprir. A fé é isso. E se você está certíssimo, eles tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Vamos lá. Lázaro já estava ressuscitado? Não, ele ainda estava morto. Jesus começou a agradecer ao Pai por ter ouvido ele antes de ver o resultado. Essa é a fé. É quando você começa a agradecer, Deus, obrigado, porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Obrigado, Senhor, em todas as coisas sou mais que vencedor. Mas você nem viu ainda, mas você crê. A Bíblia diz que Jesus começou a dar graças a Deus antes do milagre. Ele começou a agradecer a Deus antes de ver Lázaro ressuscitado. O resultado nós já sabemos. Lázaro vem para fora, Lázaro vem para fora. Mas você vê que Jesus não espera ver, né? Aí vamos lá. As pessoas naturais, quando viram Lázaro sair fora, fizeram o quê? Deram glória a Deus. Jesus deu glória a Deus antes de ver o Lázaro ressuscitado. A pessoa que é de Deus, de fato que crê em Deus, ela dá glória antes. Ela não espera a vida mudar para começar a agradecer. Ela não espera. Eu me lembro uma vez que eu tinha um dinheiro para receber. Eu precisava daquele dinheiro, era um dinheiro bom. E todo mundo já tinha falado, vai, esse esquece. Sabe aqueles golpes que eles aplicam por aí? Eu caí num desses também. Isso há muitos anos, eu era membro ainda. E aí os caras falaram, não, esquece. Todo mundo perdeu, nunca ninguém recuperou. Eu falei, então eu vou ser o primeiro. Vou ser o primeiro a recuperar. Era um dinheiro bom. E eu lutei umas 2, 3 semanas, juntei o valor do dízimo daquele valor, vamos supor que fosse o tempo de hoje, né? Uns 5 mil. Eu juntei o valor do dízimo, separei e falei, Senhor, esse aqui é o dízimo daquele dinheiro lá. Em nome de Jesus, está aqui. Ó. Eu te agradeço, porque eu não vou perder isso, em nome de Jesus. Eu sou fiel ao Senhor, tua palavra diz que, né? Ele disse que o Senhor repreende o devorador, que ele é um devorador, e eu não vou perder isso, porque tua palavra diz que eu não posso perder. O Senhor disse que o Senhor repreende o devorador, se o devorador não vai tocar. Ele pega dos outros porque os outros não creem, mas não vai tocar em mim porque eu creio. Quando você tem fé, você não fica, ai pastor, e sim, não sei o que faz. Não, eu tenho certeza. Todo mundo que sabia, comentava, dizia, esquece, cara. Mas quando eu recebi, um monte de gente dizia, mas como? Eu falei, porque Deus não tem limite.
Deus faz o morto de 4 dias ressuscitar. A Bíblia fala defunto. É o que nós temos. E para mudar um defunto numa vida tem que ter um milagre. Pastor, meu problema financeiro já está um defunto. Né? O meu casamento já está um defunto. Minha família está um defunto. Quer dizer, humanamente, um defunto. O que você faz com o defunto? Não tem o que fazer. Defunto, né? Por mais que você ame a pessoa, virou um defunto, só prejuízo. Porque até, né, depois que morrer tem que enterrar ainda, tem que... Não dá mais, não dá mais. Já é. Agora, com Jesus, um defunto vira um milagre. Aí que você tem que entender. A fé vai mudar isso. Eu não estou aqui para... Você acha mesmo que eu deixaria, né? Eu estava lá, minha vida estava boa, pessoal. Eu acho que mesmo que eu deixei a minha vida lá fora para vir aqui e ensinar uma religião para você, sabendo que tem tanta religião por aí, se eu realmente não acreditasse que eu pudesse mudar a tua vida, tu acha que eu estaria aqui? Pastor, o senhor está aqui por causa do dinheiro. O dinheiro eu ganhava antes. Antes eu ganhava um salário mínimo por dia. Eu não estou aqui por causa de dinheiro, eu estou aqui porque realmente acredito no que eu estou pregando. Eu realmente acredito no que Deus fez na minha vida. Quando Deus foi mudando a minha vida, um dia Deus falou, Senhor passando, você aprendeu a confiar em mim. Vai, ensina as pessoas a confiar em mim. Se nós não aprendemos a confiar, nós somos só religiosos. A diferença de um de outro é o quê? É o tanto que você crê. Isso faz a diferença na sua vida. É o tanto. Se você crê 30, você recebe quanto? 30. Se você crê 100, você recebe quanto? 100. Acabou. Eu tive um irmão na igreja que ele tinha uma dívida, né? Eu não lembro muito bem exatamente como foi, faz muitos anos atrás. Mas ele chegou na igreja e tinha uma dívida. Eu não lembro, foi 1 milhão, uma coisa assim. Acho que foi 1 milhão, 1,5 milhão. Eu sei que foi uma dívida muito alta. Era uma dívida... E ele disse, pastor, se eu trabalhar o resto da vida, juntar tudo, sem gastar nada, eu não vou conseguir pagar. Desse jeito. Eu falei para ele, meu Deus, eu falei assim, cara, eu sei que você não pode, mas Deus pode. Ele tinha entrado numa sociedade, né, um negócio lá, e os caras passaram tudo pro nome dele, todas as contas, dívidas que tinha, deixaram, não sei se era 1 milhão, 1,5 milhão, eu não lembro mais o valor, eu sei que é coisa de milhão mesmo, coisa pesada mesmo. E aí deixaram um monte de coisa lá, deixaram não sei o que, colocaram tudo nas costas dele. E não tinha o que fazer. Porque ele assinou. Ele assinava, ele confiava, imagina, você trabalha numa empresa, a secretária falou, tem que assinar isso aqui. Uma suma desse tamanho. Né? Tu trabalha numa empresa, tu confia na empresa, a secretária preparou, o patrão mandou assinar, você faz o quê? Durante 3 meses foi só assinando conta para ele. Ele não sabia de nada. A empresa, né, os caras saíram fora, passaram toda a empresa para ele, tudo para ele, só que a empresa estava endividada. Sobrou para quem? Para ele. Só que a empresa não tinha mais o que fazer. Quando ele descobriu, né, os caras já tinham saído do país, já tinham deixado não sei o quê, os caras estavam com o nome limpo, foram lá abrindo outra empresa e ele ficou com toda a encrenca lá, sem saber de nada. E aí estava lá. E agora? Defunto. Ele fala, pastor, assim, crê em Deus. Eu não sei o que você vai fazer, eu só sei uma coisa, se você crê em Deus, você tem alguém que vai te tirar dessa, é Deus. Eu faço assim, eu olhando para Deus, eu brincava com ele, eu falei assim, rapaz, no seu lugar, eu também estaria com as pernas mole. Mas eu garanto uma coisa para você, se tem alguém que pode mudar esse quadro, esse alguém é Deus. Crê, vai invocando, Jesus me ajuda, e vai buscando, se prostra, vai buscando que Deus vai dar vitória. E o pior é que ele devia, a maioria dessas dívidas era tudo para o governo. Era no imposto. É imposto, meu amigo. Se você está devendo imposto, rapaz, a justiça vem rápido. Um processo assim lá fora, assim, demora. Mas quando é imposto, rapaz, eles conseguem fazer isso de noite. Eles descobrem de meio-dia, de noite, você já está na cadeia. Não é uma coisa que é rápida. E o dele era assim. Só que ele foi buscando, e foi buscando, e foi buscando, e foi buscando resultado de tudo. Em vez de ele ter que pagar, não sei se era 1 milhão, 1,5 milhão, não sei. Eu sei que ele conseguiu, né? Um juiz lá do nada conseguiu mudar lá a situação, viu, não sei o quê, não sei. É Deus, né? Eu sei que em vez disso, eles pagaram para ele 1 milhão e pouquinho. Ele pulava que nem... Né? Claro, uma boa parte disso era para o advogado, né? Porque ele tinha que pegar advogado, ele não tinha nem de onde tirar. Ele falou assim, pastor, estou indo para a fé, contratei o advogado, tal, vai dar 200 mil, vai dar mais 100 mil. Ele só falou, pastor, eu não tenho esse dinheiro, eu só contratei.
Eu senti no coração e fui para cima, e Deus foi fazendo. Quando você crê em Deus, Deus faz. O que Jesus diz? Pai, graças eu te dou. Por quê? Eu sei que você vai fazer o milagre. Não, por haveres me ouvido. Você terminou a oração, creia na oração. Mas você vê, né? Enquanto estava todo mundo devendo de fundo, Jesus disse, se crê, você vai ver o milagre. Tira a pedra. Que quem crê, agradece antes. E não é só da boca para fora, não. É um louvor que vem de dentro da gente. Amém? Efésios 3,19. Diz assim, e conheceu o amor de Cristo, que excede o quê? Todo o entendimento, para que sejais cheios do quê? De toda a plenitude. Tudo que você precisa é conhecer o amor de Cristo. A religião nunca vai ser suficiente. Você tem que aprender a conhecer o amor de Cristo. Pastor, eu preciso de tanta coisa. Eu preciso conhecer o amor de Cristo. Por quê? Ele excede todo o meu entendimento. Para quê, pastor? Para que eu seja cheio do quê? Da plenitude de Deus. O que Deus é? Vamos lá. Plenitude de Deus. O que Deus é? Deus é justo, Deus é fiel, Deus é dono de tudo, Deus é paz, Deus é amor. Você tem que ser cheio disso. Sendo cheio. Olha, aquele que é poderoso para fazer o quê? Tudo. Até um morto de 4 dias ele ressuscita. Ele faz o quê? Tudo. Muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Como é que o poder de Deus opera? É você dando glória, agradecendo. Deus, obrigado. Quando você começa a agradecer, começa a louvar, começa a glorificar, começa a exaltar. Temos o caso de Josafá, que o inimigo atacou ele, muito forte, né? E a Bíblia diz que quando o inimigo começou a atacar ele, o inimigo era muito grande. O Josafá, só para você ter uma ideia do tamanho da batalha, ele diz, olha, os inimigos enchem a terra como a areia do mar. E Israel é como um pequeno rebanho acampado à fronte deles. Aí você pode imaginar o que era a batalha que Josafá ia enfrentar. Os inimigos enchiam a terra como a areia do mar. E o Josafá disse, Israel é como um pequeno rebanho de ovelhas acampado na frente deles. Em outras palavras, não tem nem chance. Aí ele vai orar a Deus, Senhor, mas os meus olhos estão fixos no Senhor. Para o Senhor não tem problema para ajudar, nem pouco nem muito. Se o Senhor puder, vai dar certo, né? E eu estou esperando o Senhor. E a Israel também começou a buscar ajuda, Judá também começou a se unir, começou a buscar Deus. E aí Deus chega através do profeta, né? E fala assim, olha, Josafá, essa luta não é tua, é minha. Mas faz o seguinte, toma uma posição contra eles. Amanhã você vai descer pelo ribeiro, vai descer lá, de frente a tal lugar, você vai encontrar eles. Eu fico imaginando, Jesus do céu, se Josafá não cresce naquele dia, ele ia aproveitar essa informação de Deus e correr para o outro lado. Porque Deus falou para ele, eles estão vindo por lá, e você vai encontrar eles naquele lugar. Vamos lá. Imagine o incrédulo com essa informação. Eles estão vindo por ali? Eu vou escapar por aqui. A pessoa que não tem a direção de Deus, ou não crê em Deus, ela usa a informação até a Bíblia para fugir. Deus falou, estão vindo por lá, é por lá que eles vão vir. Estão lá. Você vai juntar o teu povo e vai lá encontrar eles. Era fácil. A Bíblia diz que de manhã cedo Josafá se levantou, animou o povo, disse, olha, vamos lá que Deus vai dar vitória. Levantou os cantores, botou os cantores na frente e começaram a louvar a Deus, começaram a glorificar a Deus. E a Bíblia diz assim, e quando Josafá e o povo começaram a cantar e louvar e dar glórias ao Senhor, Deus começou a pelejar contra seus inimigos. Não foi quando Deus falou com ele, mas foi quando ele começou a agradecer a Deus. Fala, Deus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é Deus que dá vitória ao seu povo. Diz a Bíblia assim, quando Josafá começou a agradecer, Deus pôs emboscada contra os inimigos. Quando você começa a agradecer a Deus pela cura, pela libertação, você começa a agradecer a Deus pela palavra, pela promessa. Você começa a agradecer a Deus por aquilo que Ele falou. Deus, obrigado. Nada falta os que temos, Senhor. Obrigado, Senhor. As janelas dos céus estão abertas. As bênçãos sem medida vão me alcançar. Louvado seja o Senhor pela Tua promessa. A minha vida nunca mais vai ser estéril nessa terra. O devorador está amarrado, ele não vai mais tocar no que é meu. Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Quando você começa a agradecer,
Deus começa a trabalhar. O problema é que a gente passa mais tempo reclamando do que agradecendo. Agora, só um detalhe: quem quer estar perto de Deus aqui? Mesmo, te dá um segredo. Vou fazer uma pergunta para você, você decide. Você quer perto de você uma pessoa que está sempre reclamando e murmurando? Ou você quer perto de você uma pessoa que está sempre agradecendo? Deus também. Agora você perguntar se você vai ser aquela pessoa que está sempre reclamando, vendo defeito em tudo, só vendo falha. Porque a igreja não é boa. Porque o pastor ou você vai ser daquele que vai estar do lado de Jesus. Senhor, obrigado. Eu tenho uma igreja, eu tenho um país. O Senhor é o Deus dessa nação. Feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Tu és o Senhor dessa nação. Senhor, eu abençoo. Deus, você vai decidir. Você vai decidir se você vai estar do lado de Deus ou não. Quer ver? Diz a Bíblia assim, que o semblante de Caim caiu. E o que ele fez? Se afastou de Deus. Deus falou assim: Caim, por que você anda irado? Esse semblante caído, murmurando, reclamando de tudo. Olha o que Deus fala para ele: não é certo que se você proceder bem, serás aceito? Também não é certo que se prosseguir agindo assim, você vai ser destruído? Em outras palavras, a escolha é só tua. Se você proceder bem, você agradecer, começar a louvar a Deus, é certo que você vai ser aceito. É certo que você vai ser abençoado. Se você continuar com esse semblante caído, murmurando, reclamando: pastor, meu casamento, meu marido não me ajuda, minha esposa, mas não sei o quê, meu filho não sei o quê. Vai, continua. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Deixa eu ver, quem tem línguas aqui? Tá, glória. Deus é tão bom, né? Ele colocou o poder dentro de você. Você que escolhe se você vai adorar. Você que escolhe se você vai murmurar. Você que escolhe se vai semear vida ou morte. O povo de Israel que reclamou: vou morrer. Deus falou: como vocês falaram meus ouvidos, vai receber. A não ser Josué e Caleb, que neles havia outro espírito. O que eles falaram? Se Deus se agradar, Ele vai nos dar terra, nós vamos entrar, vamos possuir, nós vamos devorar o povo, como se fosse nosso pão. Isso ali é tranquilo para a gente. Aí passou, morreu lá, 40 anos passou. Aí depois de 40 anos, olha o que Caleb fala. Caleb, depois de 40 anos, ele chega para Josué: Josué, agora eu vejo eu entrar lá naquela terra que eu espiei, onde Moisés, servo do Senhor, me deu a terra lá, e eu vou lá possuir aquela terra, porque tal era a minha força naquela época, ainda é hoje. Passou-se 40 anos, ele tinha a mesma força, a mesma disposição. Passou 40 anos, mas o corpo dele continua forte. Porque se passasse 40 anos, como é que ele ia lá com a bengala possuir a terra? Ai, Jesus, 40 anos depois. 40 anos atrás era fácil, mas agora está difícil. Ele diz: não, tal qual era a minha força naquela época, ainda é hoje. Porque Deus é Deus. Ele é a força salvador do seu povo. A gente fala assim: pastor, depois de 60 é só dores. Fala por você, não por mim. É como tu crê, assim será. Cuidado com o que você crê. Você pode ver Davi, antes de ir para uma guerra, ele buscava e agradecer a Deus. Depois ele ia. Toda vez que Davi voltava de uma batalha, diz a Bíblia assim, lá no finalzinho, quando ele foi preparar o tesouro dele, lá para construir o templo, a Bíblia assim, Davi diz assim: e Davi pegou do tesouro particular dele e consagrou com todas as bênçãos, com todos os tesouros de todas as batalhas que ele havia vencido. Toda batalha que Davi vencia, ele voltava primeiro, trazer uma oferta para o Senhor e agradecimento. Senhor, obrigado por nos ter dado a vitória. Por que Davi vencia? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Tem gente que acha que é a força do braço. Não, pastor, eu vou trabalhar muito. Vai. Lá na frente a gente se encontra. Eu não sei quanto a você, eu prefiro confiar no Senhor. Tem gente que ainda não mudou de religião. Ela ainda está na religião. A religião, ela vai no domingo, vai na igreja, ouve lá, vai para casa e vai viver a vida dela. Cristão, ele tem que glorificar Deus no trabalho, em casa. A gente não é perfeito, não é. Mas a gente pode melhorar, a gente pode dar glória a Deus, a gente pode agradecer a Deus. As lutas vêm e passam, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eita glória! A alegria do Senhor é a nossa força. E conta a história do povo de Israel que estava em pecado. Eles estavam vivendo em pecado, estavam vivendo uma vida tudo errada. E aí de repente começaram a sofrer. Ide e comei gordura e bebei doçura, e enviai porção também aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado a quem?
É o dia santo. O que tem que fazer no dia santo? Portanto, não vos entristeçais, não anda triste, reclamando, murmurando, porque a alegria do Senhor, a tristeza afasta Deus da gente. Estou dizendo que aquele momento que você passa, você vai lá, dobra o joelho, chora aos pés do Senhor. Não estou dizendo isso. Isso acontece com todos nós. Jesus fez isso. Jesus lá no monte, ele dobrou o joelho e chorou. Não estou dizendo isso. Mas o que a gente precisa entender, que se você quer agradar a Deus, você precisa ser alegre, você precisa ser feliz. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele vai lá, come gordura, come picanha, come lá, prepara, come doçura. Por quê? Gordura e doçura traz força, traz alegria. Você sorri, você ri, pula de alegria. Ele está dizendo, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Para Deus ter prazer na gente, precisamos aprender a ter um coração alegre. E eu digo para você, não me venha dizer, pastor, como é que eu posso fazer? Se eu sou uma pessoa que sofre tanto, Deixa eu falar uma coisa para você. O sofrimento ou a alegria é uma escolha da gente. Se eu perguntar aqui quem tem problema, todo mundo vai levantar a mão. Tem gente que vai levantar os dois pés. Tem ou não tem? Pastor, casamento é perfeito? Não. Tem problema? Tem. Tem luta? Tem. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Também tem muita coisa boa para se alegrar. E eu digo um motivo de alegria. Jesus morreu por mim na cruz. Eu fui reconciliado com meu Deus. Eu tenho comunhão. Eu ouvi o Evangelho. Eu sou de Jesus. E eu vou sentar na mesa com Jesus. Eu tenho um motivo de sobra para agradecer a Deus. O problema é que você tem que fazer uma escolha. Olha, de um lado, você vai ter uma montanha de problema. Defuntos, inimigos gigantes, doenças, pensamentos negativos. Do outro lado, você vai ter uma montanha também. De tudo aquilo que Deus prometeu, e de tudo que Deus falou, e de tudo que Deus é, e tudo que Jesus fez. O problema é, você vai olhar para aquilo que Deus está falando, que Deus fez, ou tu vai olhar para a montanha lá? Você vai ficar num ponto de fundo ou vai olhar para aquilo que Deus falou? Se você olhar para a montanha que Jesus falou, você vai começar a agradecer a Deus, obrigado. O Senhor é meu pastor. Tudo eu posso. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, sobre todas as minhas necessidades em Jesus. Se você olhar para os problemas, você vai dizer, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amaldiçoa Deus, você ainda teme a Deus, você não perdeu tudo, você ainda teme a Deus, amaldiçoa Deus e morre. Tu fala com uma louca. Olha a montanha das coisas que Deus fez na minha vida. Só porque eu estou passando um momento de dificuldade, eu vou deixar de crer em tudo que Deus já fez na minha vida? Mas infelizmente, pessoas fazem isso. Ou por um momento de tristeza, ou por um momento de alegria. Tem gente que se começar a melhorar um pouquinho de vida, abandona a fé. Não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ir na igreja, não tem mais tempo para buscar. É só melhorar um pouquinho. Tem outros que é só piorar um pouquinho que abandona. Ah, pastor, não fui mal porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, e assim por diante. E tem outros que pode vir o que for. Tem gente que, perdeu tudo. Deus é meu Senhor. Pastor, eu ganhei tudo. Deus é meu Senhor. Independente do que vir na minha vida, Deus é o meu Senhor. Ponto. Acabou. Não interessa. Lembra aquele hino, que diz, que está na Bíblia também, aquela passagem que diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca no curral, ainda que não vá lá, e a história é grande. Galinha não vai botar ovo, problema financeiro, problema familiar, problema não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Todavia, eu louvarei o Senhor. Ah, meu Deus, como eu sonho com uma igreja dessa. O céu se abre para a gente. O céu se abre. Você pode ter certeza, a glória de Deus desce de tal maneira que o pastor não consegue mais pregar. Quem começa a pregar é o próprio Deus. Quando você começa desse jeito, ninguém segura. Ninguém segura. Deus só está esperando nós fazendo essa parte. A parte dele já foi feita. Se nós cremos, veremos a glória. Você quer ver glória? Você quer ver glória? Então você precisa fazer o quê? Crer. Acabou. E se você crer, você vai ficar reclamando? Não. Para você pedir perdão pela murmuração. Deus, nunca mais eu vou reclamar. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho um Deus na minha vida. Eu quero que você pare e medite um pouquinho, em nome de Jesus, na sua conduta, nas suas palavras. Se Jesus voltasse hoje, será que ele voltaria feliz com você ou triste? Será que ele olharia com um olhar de alegria, dizendo, olha, maravilhoso? Ou será que ele olharia para nós com olhar de tristeza?
Já passou da hora de a gente tomar uma posição, de escolher de que lado você vai ficar. Já passou da hora de você tomar uma posição e dizer: eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu sei em quem eu tenho confiado, eu sei quem é o meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Então abra teu coração, Jesus, louva o nome dele. Oh, em Jesus. O que o médico diz pode mudar, o que os exames mostram pode mudar. O que Deus muda sempre vai ser verdadeiro. Fecha os olhos, abre o coração. Tua graça nunca falha. Nunca, nunca, jamais. Todos os dias eu estou em tuas mãos. É uma escolha que você vai fazer. Louvar ou reclamar. És fiel em todo tempo. Ele nunca deixou de ser fiel. Nunca. Oh, maravilhoso Jesus. Ele não é nosso inimigo, ele é nosso amigo. Ele quer te ajudar, ele quer cuidar, ele quer curar, ele quer abençoar, ele quer recitar. Ele não quer defunto, ele quer glória, papai. Eu vou louvar, eu vou exaltar, eu fiz a minha escolha, faça a sua escolha. Oh, ser um adorador ou um murmurador. O murmurador morre no deserto, o adorador vê a glória. Faça a sua escolha enquanto é tempo. Você pode agradecer. Não foi o homem, não foi o homem que te escolheu, não foi o homem que te chamou. Quem te escolheu foi Jesus. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu, nos nomeou. Ele nos nomeou para você ir dar muito fruto, para que o Pai seja glorificado na sua vida. O projeto de Deus é você glorificar o Pai, é você glorificar o nome dEle, não ficar murmurando o dia todo. É hora de agradecer, é hora de louvar. Jesus te escolheu, foi para a sua glória que Deus pagou o preço. Ele é fiel em todo o tempo. A pergunta é se nós também vamos ser fiel com Ele, se nós também vamos honrá-lo. Ele nos honrou. A pergunta é: nós também vamos honrá-lo? Oh Jesus, ajuda-nos, Senhor. Perdoa nossas fraquezas, Senhor. Pai, em Jesus, eu te apresento cada vida, Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Senhor. Pai, hoje, meu Deus, é mais um dia do Jeová Jireh, meu Deus. E hoje, Pai, a oração é pelo trabalho, pelos tudo que o pessoal colocar as mãos, Senhor. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor determina que a bênção seja nosso celeiro e em tudo que nós colocamos as mãos, Senhor. Pai, eu estou orando hoje pelas mãos do teu povo, Senhor. E tudo que nos colocar as mãos, Senhor, seja abençoado, Senhor. Tua palavra diz, meu Deus, o Senhor determina que a bênção esteja conosco e em tudo que nós colocamos as mãos, Senhor. Pai, eu estou determinando agora, meu Deus, onde o teu povo colocar as mãos, haja bênção, Pai. Haja cura, haja milagre, Pai, restauração, Senhor, pois nós cremos no Deus poderoso, um Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que está operando, que continua operando, que opera cada dia, que faz todo dia, Senhor, mais do que pedimos ou pensamos, o Senhor faz, Senhor. Ah, Deus, te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor, pois tu és o Deus que dá vitória a quem crê, Pai, e nós cremos, Senhor, no Deus que faz. Pai Deus, não fomos nós que escolhemos o Senhor. Antes fosse, Pai, mas não pode. Foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu, nos nomeou para que viéssemos dar muito fruto. Esse é o teu plano, esse é o teu projeto para cada um de nós, para dar muito fruto, para que o Pai seja glorificado. Meu Deus, nós temos que agradecer, louvar, Senhor, para que o Pai seja glorificado e não entristecido com nossa murmuração. Pai, ajuda-nos a enxergar, a fazer a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E glória a Deus. Amém? Olha, não despreze. Foi Ele que te escolheu. Ele não escolheu você para ser ninguém na vida. Está escrito, Ele nos escolheu para que viéssemos dar muito fruto e o Pai ser glorificado em nós. Então, ele não é só glorificado na igreja, não. Aqui é fácil dar glória. Você tem que dar glória diante do problema. Você tem que dar glória, né? Quando a doença vem, você fala: Deus, obrigado, porque pelas filhas de Jesus eu fui sarado. Quando o diabo se levanta, diz: não tem jeito, faz Satanás, você não conhece meu Deus? O meu Deus, ele sempre tem um jeito. Ele sempre dá uma solução. Em todas as coisas somos mais que vencedor.
Fique na palavra, comece a agradecer antes de você ver o milagre. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu na fé dando glórias. Oh glória, oh maravilha, Deus obrigado, eu serei pai de multidões. E a Bíblia diz que ele se fortalecia na fé dando glórias. E hoje as pessoas perdem a fé dando murmuração. É triste, mas é realidade. Vamos começar a fazer escolha. Comece a agradecer pelo teu casamento, comece a agradecer pela tua saúde, comece a agradecer pelo que Deus já fez, você vai ver. Eu aprendi uma coisa, é gostoso estar perto de gente que é agradecida. É triste ficar perto de gente que está reclamando de tudo. É triste. Você já deu um presente para alguém e aquela pessoa olhou assim? Vontade que ele fala assim, devolve. Deixa eu dar para outra pessoa que merece, você não merece. Ela não é. A vez que Deus ama quem dá com alegria. Você vai servir a Deus, faz de coração. Deus é fiel, sim ou não? Nós também temos que ser fiel com Ele. Fiel à missão dEle. Fiel àquilo que nos fez. Tem tantas almas lá fora. Passou da hora de a gente começar a falar assim, eu sou de Jesus. Senhor, se eu for no serviço, eu quero ser uma coluna, eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu lá no trabalho, lá na empresa, nos meus negócios, eu quero dar glória a Deus. Como é que eu dou glória a Deus no negócio? Sendo justo, sendo honesto. Tem que fazer. Não, pastor, eu vou perder. Eu perco a glória do Senhor Jesus, se for necessário. Eu prefiro ficar com prejuízo do que causar prejuízo. Porque se eu ficar com prejuízo, Deus me recompensa. Se eu causar prejuízo, eu vou envergonhar o nome dele. Cuidado. Você vai fazer as coisas, faz para a glória de quem? Em nome do Senhor Jesus.